Bora falar sobre tudo a respeito do programa de au pair. Quem pode fazer, por onde começar, quanto custa? Essas e outras perguntas eu vou responder para você nesse vídeo. Fica comigo! Fala pessoal, meu nome é Rafael, eu moro há 4 anos aqui na Alemanha e hoje eu vou falar sobre tudo para vocês a respeito do programa Intercâmbio de Au Pair. Isso mesmo, se você está pensando em fazer um programa de Au Pair, esse vídeo aqui é para você. Esse tipo de intercâmbio é para pessoas que, como eu, não têm muita grana e mesmo assim querem ter uma experiência de sair do país, de morar fora do Brasil. Mas antes de mergulhar nessas informações, é bom a gente entender da onde vem essa palavra, qual a origem e o significado dessa palavra au pair. Da onde vem isso? Bom, esse é o significado que eu encontrei na internet, vou colocar a foto aqui para vocês, né, do que eu achei na internet, que tá dizendo ali, né, au pair, né, tá escrito Aufgabenleistung, né, apareceu em alemão para mim, né, pessoal, porque eu moro aqui na Alemanha, então para mim é um pouquinho mais fácil de entender em alemão. Então tá escrito ali, Aufgabenleistung ohne Bezahlung. O que significa isso? Significa que há ali uma troca de favores, né, você me dá alguma coisa, eu te dou alguma coisa em troca, sem que haja um pagamento por isso. Isso não significa, é claro, que o programa de au pair não tem um pagamento, não tem um salário. Então a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês como funciona e quanto você ganha. Então, mas primeiro a gente vai falar aqui então para quem é esse programa de au pair, né? Para quem vale a pena esse programa de au pair? Bom, vamos começar pelo fator mais importante, né? Que é você tem que gostar de trabalhar, de conviver e de lidar com crianças. Isso é realmente muito importante. Afinal, esse é o objetivo desse intercâmbio. Você tem aqui a oportunidade de trabalhar para uma família estrangeira, viver um país estrangeiro e gastar pouco com isso. Bom, não há necessidade de você ter experiência profissional de trabalho com crianças, mas vale a pena ressaltar que se você tiver alguma bagagem nessa área, isso vai te ajudar bastante a conseguir uma família por aqui. Outro fator importante é a sua idade, né? A idade limite para você trabalhar como au pair é de 25, né? Varia de 25 a 30 anos de idade, dependendo do país onde você vai se candidatar. E você já pode fazer um programa de au pair a partir dos 17 anos de idade. Isso mesmo, com 17 aninhos você já pode começar a pensar em viajar e sair fora do país. É muito interessante para esse intercâmbio você também ter uma CNH, ou seja, uma carteira de habilitação. Se você tem uma carteira de habilitação, isso já vai ser um super bônus aí para você, quem sabe, conseguir uma família de forma mais rápida. Lógico que depois que você tiver sua família e já tiver tudo engatado para você sair do país, você também vai ter que fazer o pedido de uma PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Ela custa ou custava na minha época, em torno de 50 e poucos reais. Eu vou tentar colocar um link aqui embaixo para você se eu encontrar alguma coisa a respeito, né? Mas é algo que vai facilitar muito o seu intercâmbio aqui se você tiver uma carteira de habilitação. Afinal, você tem que fazer uns corres aí para a família enquanto estiver trabalhando como au pair. Uma curiosidade é que ainda, infelizmente, é muito difícil para homens, né, meninos, rapazes, né, conseguirem uma família. Enquanto as meninas esperam ali em torno de, sei lá, dias, semanas até encontrar uma família, os homens têm um pouco mais de dificuldade, esperam meses ou até desistem, né, pelo tempo de espera para encontrar uma família. Isso é uma coisa que é natural, acontece tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, as famílias preferem ter uma au pair menina do que um au pair menino. Bom, partindo do pressuposto que você conseguiu uma família, quais são as vantagens desse intercâmbio? E eu digo para vocês, são muitas, porém isso tudo vai depender da família que te escolheu e do contrato que você tem com ela. E essa é a primeira vantagem, você tem um contrato e nesse contrato tem que estar tudo, realmente tudo que você precisa saber a respeito do seu intercâmbio, tudo que tem que ser acordado antes de você pensar em pedir o seu visto aí no Brasil. E esse contrato pode ser acordado, né, pode ser fechado entre você e a família diretamente ou entre você e uma agência. Isso vai depender do tipo de intercâmbio que você vai escolher. Se você vai ser mais aventureiro e fechar direto com a família, ou se você vai ir lá atrás de uma agência e pagar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de segurança. O que vai influenciar nessa sua decisão se você vai fechar com a família ou com uma agência é a grana, é o seu bolso, né? Caso você feche com a família, você vai gastar um pouquinho menos e ter um pouquinho mais de segurança. E se você fecha com a agência, tem que colocar mais uma grana em cima, afinal eles trabalham para você, eles organizam as coisas para você, então você tem que contar com uma graninha a mais ali para o seu intercâmbio. No meu caso, eu preferi ser aventureiro na minha época, né, que foi em 2011, quando eu vim a primeira vez aqui para a Alemanha como au pair, então eu resolvi fechar o contrato diretamente com a família, afinal eu tinha pago uma agência, né, uma agência da cidade de Blumenau, porém eu esperei 6 meses pela família e não consegui nada, então eu pensei, poxa, eu vou resolver isso aí eu mesmo, vou correr atrás eu mesmo de uma família e acabei conseguindo dentro de 2 meses procurando eu mesmo.
Graças a Deus a minha experiência foi incrível, eu achei uma família maravilhosa que me recebeu super bem aqui, porém eu não aconselho você que está assistindo esse vídeo a fazer um intercâmbio sem uma agência, né? É uma decisão sua, porém eu aconselho aqui você a procurar uma agência onde você vai ter mais segurança no seu intercâmbio. Vamos falar agora de outras vantagens do programa de au pair, né, que são muito importantes. Você tem um seguro saúde pago pela família. Então, por toda a sua estadia aqui, que normalmente se você for cumprir o programa completo de au pair, você vai ficar 12 meses aqui no país, no caso, né, eu falando aqui da Alemanha, mas se você for para os Estados Unidos, então serão 12 meses nos Estados Unidos. E durante essa estadia, a família é obrigada por contrato a pagar o seu seguro saúde. Essa é uma das vantagens. Tem mais. Você também aprende o idioma do país, né, onde você está, tanto em casa com a família, no dia a dia, conversando com a família, conversando com as crianças, né, participando do dia a dia deles, quanto na escola também. A família é obrigada também a pagar um cursinho de inglês, ou no meu caso aqui de alemão, para você, enquanto você está morando com eles. Uma vantagem muito importante que também vai depender muito da sua família, no meu caso foi isso que aconteceu e eu adorei demais, foi muito bom. Você é considerado um membro da família. No meu caso, eu era considerado o irmão mais velho das crianças que eu tinha, né? Eu tinha 3 crianças comigo, então eu tinha um bocado de trabalho, mas eu era considerado um membro da família e isso me fazia muito feliz, me fazia muito realizado dentro desse programa de au pair e eu curti demais. Vantagem financeira do programa de au pair, você não tem custos fixos, você não gasta com aluguel, você não gasta com comida, você não gasta com que mais? Com eletricidade, enfim, você não tem custo fixo, né? A grana que você ganha é só para você, é só para o seu lazer. E falando em lazer, você também tem férias pagas, isso também depende muito do seu contrato, do país onde você está, mas você vai ter no mínimo 2 semanas de férias e no máximo 4 semanas, ou seja, um mês, né? Isso também pode estar incluso nos 12 meses em que você vai estar trabalhando como au pair, ou pode ser um mês depois, ou seja, você trabalha 12 meses, tem 4 semanas de férias, ou você trabalha 11 meses, tem um mês de férias. Isso vai depender muito do seu contrato, né? E do país onde você está morando. Outra coisa muito bacana é que dependendo da família que você está também, no meu caso foi isso que aconteceu, né? Se você permanecer os 12 meses com a família, completar o programa de au pair, eles também reembolsam metade da sua passagem. Isso é muito bacana. Na minha época a passagem custou, se eu não me engano, em torno de R$3.500, né? Passagem de São Paulo aqui para a Alemanha. E então no final do meu intercâmbio a família me reembolsou a metade desse valor. E isso foi muito bacana. Além de tudo isso, você ainda recebe um salário, né? Esse salário gira em torno de 100 euros por semana. Vai depender muito do seu contrato também, do país onde você está, da família que você pegou. Porém, no meu caso, mais uma vez, eu ganhava aqui em torno de 100 euros por semana, né? Eles pagavam sempre no final do mês, ou seja, 400 euros por mês. É um salário que, se você sai na rua e fala que eu ganho 400 euros por mês, todo mundo vai dar risada na sua cara, vai falar, poxa, como é que você vive com 400 euros? Porém, a gente não pode esquecer que um au pair ele não tem custo fixo nenhum, ele não paga aluguel, não paga nada. Então, esses 400 euros é unicamente, exclusivamente para o seu lazer. Então, com essa grana, no meu primeiro ano aqui, eu consegui conhecer 13 países diferentes, isso em apenas 12 meses. Um bônus que você pode ter é poder usar o carro da família. Isso vai depender, mais uma vez, da família em que você está, mas eu, no meu caso, tive muita sorte. A minha família era uma família que estava muito bem financeiramente, então na época que eu trabalhei para eles, eles tinham 5 carros, 2 carros, né, pai e mãe, para ir para o trabalho, 2 carros para uso pessoal e um carro ficava sempre em casa que era para o au pair, no caso para mim, para que eu pudesse então fazer os corres com as crianças, levar a criançada para o balé, para a escola, para o médico, enfim, as coisas do dia a dia. Por isso que, mais uma vez, é importante, né, vou falar para vocês que é importantíssimo você ter a sua CNH e fazer o pedido de uma carteira internacional para que você possa facilitar aí a tua busca por uma família. Afinal, tem muita família que tem esses corres para fazer, então eles deixam pro au pair, se o au pair tem carteira, óbvio, então isso vai facilitar muito para você. Mas nem tudo são flores, né? Realmente, ou eu vou ser sincero para vocês aqui, o programa de au pair ele tem sim algumas desvantagens, não são muitas, né? Vai depender muito do seu ponto de vista também, mas no meu ponto de vista eu listei algumas coisas aqui que para mim são desvantagens e eu vou falar sobre elas agora para vocês. Bom, e uma das vantagens que eu listei aqui para vocês é que você já tem que dar entrada no seu visto estando no Brasil. Então, no Brasil já você vai ter que pensar quais são os documentos que eu preciso, aonde eu preciso ir, aonde é o consulado, tudo isso vai ter que ser organizado no Brasil. Eu considero isso uma desvantagem, por quê? Porque se você pudesse dar entrada no visto direto no país, então você já podia, quem sabe, sei lá, entrar como turista, passar uns dias ali curtindo, conhecendo, se adaptando
e depois dar a entrada no programa de au pair, no visto de au pair, para que você então já chegue meio que adaptado a essa cultura, né? Isso seria uma vantagem, porém, por isso que eu considero aqui então uma desvantagem você ter que dar entrada no visto já no seu país de origem. Bom, essa segunda desvantagem que eu vou comentar agora, ela ao mesmo tempo uma vantagem. Por quê? Você tem que, antes de pedir o seu visto já, então você já tem que se preparar com relação ao idioma, né? Porque na hora do pedido do visto, você tem que comprovar o nível mínimo, que no meu caso era o nível A1 do alemão, numa entrevista no consulado. Caso você não comprove esse conhecimento básico do idioma, você não consegue o visto, né? Então é uma desvantagem porque você vai sim gastar tempo e dinheiro com isso. Eu, no meu caso, na época, tive que... É uma escolha que eu tomei, né? Então eu paguei um professor particular de alemão, né, que me ajudou durante 3 meses a dar um gás aí, conseguir esse nível básico para a entrevista e deu super certo. Porém, eu gastei um dinheiro considerável aí com aulas privadas de alemão, mas isso vai ser uma escolha sua também, se você vai aprender mais sozinho, se você vai precisar de um professor, se você já tem esse conhecimento na língua, né? Isso também pode te facilitar, obviamente, a entrada do visto. E isso não deixa de ser uma vantagem também, porque se você chega no país de destino já com um pouco do idioma, isso facilita o seu contato com as pessoas, a sua adaptação, enfim, facilita a sua vida. Caso você decida não fechar contrato com uma agência, vale a pena ressaltar aqui que você corre um risco sim, você não tem seguro nenhum, você não tem segurança nenhuma, então pode acontecer de você chegar aqui no aeroporto ou lá nos Estados Unidos no aeroporto e ninguém ir te buscar e você não ter família nenhuma. Pode acontecer do intercâmbio não dar certo, pode acontecer de você não se adaptar com as crianças ou com a própria família ou com o dia a dia deles, né? E quando você sai de lá, você não tem segurança nenhuma, se você foi por conta própria. Se você foi com uma agência, deu algum problema, você tem um número lá que você vai ligar e vai dizer, ó, tô com um problema aqui, né? Tem como trocar de família, isso e aquilo, ou tem como resolver esse problema. Agora, se você vai sem agência, então você tem que estar preparado para imprevistos, e esses imprevistos podem acontecer. Já tive muitos amigos que vieram para cá trabalhando como au pair e tiveram experiências negativas, mas né, vai de cada um. Cada experiência de au pair, como eu falei no início do vídeo, é única. Bom, pessoal, então vamos aos custos agora do programa de au pair. Se você fechar com uma agência, esses custos vão ser um pouco mais altos, porém você vai ter um pouco mais de segurança, né? Geralmente, as agências cobram aí um valor médio de $500 ou aqui na Europa, então 500 euros pelo programa de au pair, onde eles vão dar uma assistência para vocês têm um número de telefone que podem ligar se der problema, podem trocar de família, dependendo do caso do problema, enfim, tem um sistema aí de transporte que eles têm também, te levam do aeroporto para casa e coisa assim, mas enfim, é uma coisa que você já não tem se você fecha um contrato com a família. Você tem um suporte prometido pela família, que pode vir a ser cumprido ou não, né? Se você tiver uma família boa aí que cumpra com a sua palavra, então tá tudo certo. Mas a gente tem que estar preparado aí para imprevistos. Mas, pessoal, se você pode pagar por uma agência, então eu super recomendo que você faça isso, afinal você vai ter mais segurança aí no seu intercâmbio. Bom, e se isso parece interessante para você e você tem vontade de fazer o programa de au pair, um jeito interessante de começar, ou o melhor jeito de começar, é já ir se informando, né, a respeito do país onde você vai viajar e, é claro, aprendendo um pouquinho do idioma, né, porque você tem que comprovar, então, esse nível A1, né, o nível inicial do idioma do país onde você está indo. Outra coisa importante, obviamente, caso você não seja uma pessoa, né, que tem grana aí sem fim, né, como eu aqui, como uma pessoa normal, então você já vai se preparando financeiramente também e juntando uma graninha para o seu intercâmbio, principalmente se você tem a ideia de não pagar uma agência, de fazer tudo por conta própria, para que você esteja preparado então para os imprevistos. Bom, e para facilitar o início de vocês aí nessa jornada, então eu também já vou deixar uns links aqui embaixo e uns sites importantes, né, para vocês se informarem a respeito do programa de au pair. Inclusive eu vou deixar o site do Au Pair World, né, linkado aqui embaixo para vocês, que foi o site onde eu encontrei a minha família aqui na Alemanha. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. A gente chega ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se esse vídeo te informou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Afinal, assim você vai estar ajudando a gente a estar produzindo mais conteúdo como esse para vocês aqui no canal toda semana. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Fiquem bem e até a próxima.